Olá, pessoal. Boa noite a todos. É com enorme prazer que nós estaremos recebendo vocês aqui no nosso último dia de live do Part of Science 2020, edição Botucatu mais Bauru. Prazer, eu sou o Bruno, estudante aqui de Medicina da USP, e vou estar junto com a Ariane, mediando o evento junto com vocês. Boa noite a todos que nos acompanham. Eu sou Ariane Leite Rosa, docente do Instituto de Biociências de Botucatu e coordenadora do Pint of Science de Botucatu. O Pint of Science é o maior evento de divulgação científica do mundo. Ele começou na Inglaterra em 2012 e chegou no Brasil em 2015 e já contempla 29 países. O Brasil, este ano, ia participar com 183 cidades, porém veio a pandemia, nós migramos para o formato online, mantivemos 73 cidades participantes e ainda assim somos o maior Pint of Science do mundo já há alguns anos. Afinal, o brasileiro adora um papo de bar. Hoje, para o nosso bate-papo, nós vamos receber o professor Juarez Xavier, que é graduado em Comunicação Social e Jornalismo pela PUC, mestre e doutor em Ciências da Comunicação pela USP e é docente da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Unesp de Bauru. Boa noite, professor Juarez. Conta pra gente, Minneapolis é aqui? Antes de mais nada, um brinde. Minha esposa fez um drink à base de vodka, Steinegg Gin, porque, segundo ela, um pai um pai de digital sem um drink é um telecurso segundo grau. Então, eu aceitei a sugestão dela, então vamos conversar bebendo. A Por pergunta enquanto, meu brinde é com água. Tá certo. Eu tô na água também aqui. Eu respeito. Não, mas queria eu estar com esse drink aí, viu? Com certeza. Tomaremos, assim que a pandemia for embora, tomaremos. Mas a pergunta é importante, né? Minneapolis é aqui, né? Lamentavelmente, eu acho que foi um fenômeno internacional, isso que nós estamos vivendo. Há um dado que eu gosto muito, uma fala muito importante do professor Milton Santos, no livro final, logo no ano que ele morreu, de 2001, chamado Por uma Nova Globalização. Ele trabalha com várias categorias extremamente importantes. Uma das que eu considero mais significativas é quando ele diz que nós estamos passando por um processo de cognoscibilidade do planeta. Ou seja, a tecnologia que nós temos hoje nos impõe, nós estamos condenados, usando um pouco a linguagem sartriana, nós estamos condenados a conhecer. Esse ecossistema digital, da forma com que ele foi constituído, ele impõe a nós a necessidade e a imposição quase que imperiosa de conhecermos, né? E esse caso que envolveu esses acontecimentos em Minneapolis, eles nos obrigaram a refletir sobre a nossa realidade. É um pouco nesse sentido que nós queremos apresentar a nossa fala de hoje. Minneapolis não é um ente mítico, ele não está separado, apartado da realidade política, econômica, social do Brasil. Pelo contrário, esses fenômenos eles têm entre si um canal de comunicação, eles têm um canal de troca de informação que nos parece importante destacar. Por isso, esse título é um pouco criativo, mas muito mais provocativo. Minneapolis é aqui. Nós ficamos tão preocupados acompanhando os acontecimentos nos Estados Unidos e, às vezes, deixamos de fazer uma reflexão concreta, profunda, vertical sobre aquilo que acontece no Brasil. Em especial, graças à cobertura que a mídia corporativa deu a esse fenômeno. Por isso, essa tentativa nossa de discutirmos um pouco essa questão fundamental. Nós vamos dar início à apresentação para que a gente possa ter uma compreensão um pouco desse espectro que nós queremos dar, né? Minneapolis é aqui. Primeira coisa que eu acho que é importante destacar é o acontecimento gerador de todo esse processo, né? Foi extremamente chocante você ver um ato de brutalidade de um policial sufocando com o joelho um homem que a todo momento dizia que não conseguia respirar e que estava se sentindo mal em função daquela situação. É um dado importante observar que esse não é um fenômeno isolado nos Estados Unidos.
De lá para cá, nós assistimos vários atos e ações políticas que mostravam a ação da brutalidade policial em relação à população negra. É um fenômeno antigo, tem raízes profundas no século XIX e tem um ponto de inflexão importante. Esse ponto de inflexão é o ano de 1960, quando o governo norte-americano adota uma ação militarizada de enfrentamento ao que ele chamava de criminalidade na cidade de Los Angeles. É aí que é inventada a SWAT. A SWAT é uma ação estratégica de armas e operação de enfrentamento à criminalidade urbana. É aquilo que diz a proposta e o projeto que criou a SWAT. Ela é uma ação rápida e estratégica, utilizando armas estratégicas no enfrentamento à criminalidade. Essa é a justificativa. Foi o primeiro ponto de inflexão. A partir desse momento, há um aumento significativo da violência policial nos Estados Unidos. Mais tarde, nos anos 70, o governo Richard Nixon deflagra um processo que tem repercussão global. Ele deflagra a luta e a guerra contra as drogas. O impacto disso na economia política, na economia social e no aumento do encarceramento e do enfrentamento à criminalidade não teve implicação apenas nos Estados Unidos. Tornou-se um fenômeno mundial. Especialistas apontam que, naquele momento, a droga nos Estados Unidos era um fenômeno menor, era um fenômeno pontual. A partir da deflagração dessa guerra, você passa a ter um processo amplo de ação do Estado contra, supostamente, pessoas envolvidas no tráfico de drogas, e há dois fenômenos importantes que advêm dessa política adotada nos anos 70. O primeiro que é o aumento significativo da violência policial. Essas técnicas de estrangulamento têm sido aplicadas em todos os Estados Unidos, e parte considerável dessa forma de ação, de enfrentamento, de combate, é retroalimentado por fundos de recursos que vão diretamente para essas ações estratégicas e que implicaram o aumento da violência policial naquele país. Há um processo de militarização da polícia militar nos Estados Unidos, um fenômeno que é comum no Brasil, mas lá você tinha a possibilidade de ter um distanciamento entre polícia e seu processo de militarização. Ela foi militarizada com a transferência de tecnologia e armas do Exército ou das empresas que alimentam o Exército norte-americano com tecnologia e armamento para as polícias locais. Então, houve um aumento considerável da violência policial. E o segundo fenômeno que advém desse processo é o encarceramento em massa. Há um processo brutal de encarceramento de jovens não brancos nos Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje têm a maior população carcerária e o Brasil tem a terceira maior população carcerária. O perfil dessa população, tanto masculina como feminina, são de pessoas não brancas, jovens, envolvidos com processos que foram deflagrados a partir desse processo da luta contra as drogas. O universo das drogas acabou criando uma relação que impulsiona os processos de encarceramento. Então, é um fenômeno comum nos Estados Unidos. Houve uma repercussão internacional. No governo anterior, o governo Barack Obama procurou intervir nas ações da polícia sem êxito, né? A sua intervenção não teve o êxito imaginado, mas agora é pior porque o atual presidente dos Estados Unidos alimenta esse tipo de ação. Agora, no processo eleitoral, há uma disputa narrativa em relação a quem ou favorece a criminalização e quem combate a criminalização. É o que nós estamos assistindo no enfrentamento. Faz parte de um processo instituído um pouco antes da eleição desse atual presidente, a partir de uma ação política conservadora de extrema-direita apoiada pela Ku Klux Klan. Então, a situação ela não é um fato isolado, não é um problema pontual, é um problema estrutural naquele país e ele tem espelhamento sério com o Brasil, na nossa opinião. O problema é tão sério que, se vocês forem observar todas as manifestações de indignação que ocorreram nos Estados Unidos, na França, principalmente em Paris, na Inglaterra, principalmente em Londres, na Alemanha, principalmente em Berlim, na Bélgica, em diversos países da Europa, mas também em países africanos e na Ásia,
você vai ver que o ponto central da indignação são duas questões. Primeiro é a ação política racista, né? Isso é comum em todas as ações que nós observamos, em todas as manifestações, a partir desse fenômeno interessante que o professor Milton Santos vai chamar de cognoscibilidade do planeta. Nós conseguimos detectar, a partir de pesquisas e observação, um núcleo central dessas ações de indignação. Um deles era a questão do racismo, extremamente interessante isso. Na Coreia houve uma manifestação, Coreia do Sul houve uma manifestação política contra o racismo. Então essa é uma questão central. E a segunda questão, que advém da observação que nós estamos fazendo, crítica à polícia. Crítica à polícia. Nos Estados Unidos é o foco das manifestações que nós estamos assistindo agora. Há pouco tempo, um homem tomou 7 tiros, transmitido pela televisão, né? Uma pessoa que tende a ficar paralisada para o resto da vida, né? Então, é comum isso, é comum no Brasil, os registros de violência policial, comum na França, em relação à população não branca, comum na Inglaterra, comum na Alemanha, comum em Portugal, comum na Espanha, comum na Bélgica. Então, há duas questões importantes nessas manifestações internacionais. A primeira é a questão do enfrentamento ao racismo, que tem sido um dado comum a essas sociedades, e a segunda questão, a crítica à violência policial. No Brasil, houve manifestações espelhadas nas manifestações internacionais, né? O Black Lives Matter, que é um movimento extraordinário, organizado por 3 mulheres negras norte-americanas, foi o epicentro narrativo de todas essas ações. Se vocês acompanham ou não o esporte, mas desde atletas renomados do basquete, como LeBron James, até o automobilismo, as ações que nós temos observado, por exemplo, do Lewis Hamilton, né, todos eles têm uma marca característica do Black Lives Matter. Né, virou uma referência importante. São 3 mulheres negras que se articularam politicamente com um grau de leitura política muito sofisticada sobre a realidade política social nos Estados Unidos, por isso elas assumiram a vanguarda desse processo, começaram a se articular internacionalmente, inclusive no Brasil. No ano passado, em 90, parte dessas mulheres, ou um grupo dessas mulheres do Black Lives Matter vieram ao Brasil, participaram da fundação da Coalizão Negra por Direitos e tiraram pautas comuns. Então, há uma ação política articulada na qual essas mulheres negras são vanguarda e começa a ter uma articulação internacional. O Brasil não poderia ficar fora desse debate, dessa discussão. Há muito tempo o Brasil tem denunciado a violência policial e o recorte étnico-racial dessa violência. Então, houve manifestações no Brasil, principalmente nas grandes capitais. O centro básico dessas manifestações era a crítica à violência e a crítica a algumas narrativas construídas a partir dessa violência. Né? Há um setor articulado da extrema-direita mundial que tenta construir uma narrativa. Supostamente, essa narrativa é a de que os negros são mais afetados por essa violência porque estão mais próximos da criminalidade. Uma ideia totalmente descolada de uma compreensão da realidade política social e da construção dessa realidade política social. E perversa, porque ela responsabiliza as pessoas que têm os seus direitos violados pela situação da violação dos seus direitos. É uma dialética perversa no sentido de impedir a sociedade de compreender a magnitude do problema e, portanto, impedir uma empatia maior com foco nessa discussão. O Brasil vem discutindo isso há muito tempo, foi o ponto central da organização do Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial, que no dia 7 de julho de 1978 lança um manifesto baseado na crítica à violência policial e, desde então, o Brasil tem discutido essa questão, em especial o movimento social de negros, como uma pauta importante e fundamental. Vidas negras importam, em especial nos movimentos deflagrados no processo organizacional das periferias do Brasil. É importante destacar que a repercussão no Brasil é em função da realidade brasileira. Não é um mimetismo, não é uma cópia, não é um espelhamento daquilo que aconteceu nos Estados Unidos. Pelo contrário, é o fortalecimento de uma percepção antiga que as populações não brancas têm no Brasil, de que há um traço singular da violência policial
que tem um forte marcador étnico-racial. Esse é um dado importante, fundamental. O Brasil teve um envolvimento importante nesse processo, mesmo no período de pandemia, da mesma forma que teve nos Estados Unidos. E isso repercutiu fortemente na imprensa. Eu sou pesquisador da área de comunicação social, né? Há um tempo tenho discutido mídias radicais e o comportamento de cobertura das mídias corporativas, mas admito, eu nunca tinha ouvido tantas vezes a mídia corporativa usar a expressão racismo estrutural, nunca tinha visto. Nunca tinha visto tanta cobertura dada à violência policial e à crítica desse processo. No início, tentaram plantar uma ideia que foi totalmente pulverizada pela realidade social e pela militância negra. No início, a cobertura ela estava muito pautada numa ideia de que, nos Estados Unidos, pelo racismo estrutural daquele país, o conceito nasce lá nos Estados Unidos, é um conceito desenvolvido nos anos 70, no seio da organização do Partido Panteras Negras, né? Então, supostamente nos Estados Unidos, que tem o racismo estrutural, lá a violência é estrutural. Lá a violência faz parte da organização do Estado e da sua política de segurança pública. No Brasil, não. A narrativa da mídia era que no Brasil nós temos maçãs ou laranjas podres que contaminam o conjunto da instituição. Então, tentou-se plantar essa narrativa no início da cobertura. Ela naufragou profundamente em função dos dados que estavam sendo apresentados. Os dados que são gerados pelas instituições, pela universidade, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que forma com técnicos do IPEA, que constrói com os técnicos do IPEA o Atlas da Violência, né? Pelos dados apresentados pela Anistia Internacional, que começou uma campanha aqui no Brasil sobre a necessidade de enfrentar a violência contra a juventude negra, pelos dados que surgem das universidades que têm grupo de pesquisa e pela militância negra, fundamentalmente, essa narrativa ela não se constitui, ela é dissolvida pelos dados. No confronto dessa população com os dados, prevalecem os dados. Da mesma forma que no Brasil, nos Estados Unidos, você tem um racismo estrutural, no Brasil você também tem. Entretanto, nós nunca tínhamos ouvido tantas vezes tantos conceitos martelados diretamente, dioturnamente, de manhã, à tarde, à noite e de madrugada na mídia corporativa. Em especial a ideia do racismo sistêmico, do racismo fundante, do racismo estrutural e do racismo replicante. Vocês devem ter ouvido isso em várias coberturas jornalísticas. Na minha opinião, faz parte de um único fenômeno, que deve ser observado a partir de uma perspectiva global da organização do Estado. Só é possível entender o racismo a partir de uma observação muito crítica do Estado. O racismo não pode ser considerado, e há muito tempo já se superou essa ideia, ao longo do século XX, isso daí foi sendo destruído, desarticulado. O racismo não é um problema de subjetividade, de eu gosto ou não gosto, eu tenho preferências ou não. O racismo ele é um modelo que organiza o Estado e organiza as relações do Estado e passa a fazer parte estruturante de uma determinada política no Estado. O racismo ele atravessa toda a estrutura social, toda a estrutura tangente do Estado e toda a estrutura invisível do Estado. Ele toma corpo, ele toma forma no corpo do Estado, na ossuadura do Estado e na alma do Estado. O racismo ele molda o Estado. Já era um fenômeno observado no final do século XVIII. A Hannah Arendt observa isso na formação do Estado francês e do Estado alemão. Inclusive, as práticas do racismo antecedem a teoria racista do final do século XIX, ela observa isso, né? Já fazia parte da ideia do modelo do Estado nacional, a gênese do Estado nacional ela implica necessariamente a questão do racismo, e é assim que se compreende modernamente o racismo como um procedimento, uma prática, uma tecnologia política global que se apodera do Estado e se retroalimenta com o Estado.
O racismo alimenta o Estado alimenta o racismo e todas as relações internas de um determinado Estado, de um determinado Estado, de um determinado território. Eu compreendo o racismo sistêmico como um sistema organizado pelo racismo e retroalimentado pelo racismo. Ele é global. Por isso, o racismo fundante, porque ele funda todas as instituições do Estado. O racismo ele cria a possibilidade de fundar as instituições de coerção, e as instituições de persuasão. Essa questão é fundamental. Funda as instituições, materiais e imateriais, da Constituição do Estado. Ele estrutura o acesso das pessoas de um determinado Estado às possibilidades da construção da sua cidadania. Ele estrutura a forma das pessoas chegarem ao mercado de trabalho, ele estrutura as possibilidades que as pessoas têm de entrar no universo cultural, por exemplo, na universidade, ele estrutura a distribuição das pessoas no território, fisicamente no território, ele inventa a perversidade da vida na periferia. Essa é uma forma de você estruturar o racismo no território, porque nas áreas centrais você tem todos os equipamentos para o exercício da ação cidadã, e nas periferias você não tem esses equipamentos sociais para o exercício da cidadania. E ele também estrutura o acesso às questões políticas. E essa é uma questão central, a gente observa isso nos Estados Unidos e no Brasil. A prática da política foi institucionalizando os privilégios. Há uma metamorfose na prática da política operada pelo racismo. Os privilégios de acesso ao mercado de trabalho, de acesso à cultura, de acesso ao território, vão sendo transformados em práticas políticas, vão sendo transformados em direitos políticos de um grupo minoritário da sociedade, que justifica a apropriação desses direitos a partir de uma outra fabulação, que é a ideia da meritocracia. Quer dizer, é como se fosse possível você ter mérito numa sociedade desigual. Ao invés de compreender o privilégio que determinados grupos têm no acesso ao mercado de trabalho, à cultura, ao território e ao aspecto político, cria-se o mecanismo da meritocracia para esconder e ocultar tais privilégios. E isso leva ao que nós chamamos do racismo replicante. Ele é replicado no dia a dia. Eu sempre digo que não é possível a existência de um negro numa sociedade racista que não passe todos os dias pelo constrangimento racial. E é impossível também para um branco na sociedade brasileira não passar todos os dias pelo constrangimento racial. Como diz Franz Fanon, num livro fantástico chamado Os Condenados da Terra, o racismo ele opera uma violência brutal contra as pessoas que sofrem racismo na sociedade brasileira, os não brancos, e as pessoas que são beneficiadas pelo racismo, as pessoas brancas. Esses dois grupos têm a sua psique deformada pela violência racial. O branco que cria a ideia do supremacismo racial branco, como diz os Estados Unidos, ou da branquitude, como nós vemos no Brasil, e o negro que acaba incorporando elementos brutais do processo que vai fragilizando sua autoestima. Por isso que você tem, inclusive na política nacional, um representante no governo federal e outro representante no legislativo municipal de São Paulo, da capital, em São Paulo, que hoje são principais articuladores contra o direito da população negra. Por isso que exercem práticas racistas contra o seu próprio povo, exercendo uma ideia muito bem observada por uma pensadora norte-americana, uma articulista intelectual norte-americana, Bell Hooks, que desenvolveram, a partir da violência racial, o auto-ódio, e faz essa prática a partir da política. Então, ele é replicado por mecanismo de preconceito, essa visão de menor-valia, pela discriminação, que é a segregação, e a prática do racismo. Para mim, são três fenômenos diferentes. O preconceito ele implica a visão de menor-valia contra o negro, muitas dessas ideias pautadas pelo racismo supostamente científico do século XIX, a discriminação pela segregação do negro, impedindo-o de ter acesso ao capital cultural, ao capital político, ao capital econômico e ao capital social. Mas o racismo ele provoca os altos índices de morbidade da população negra.
São assustadores os dados que a gente vê de violência com relação à população negra. São fenômenos diferentes, na minha opinião, preconceito, discriminação racial e racismo. Mas há esse processo sistêmico, fundante, estrutural e replicante, que provoca o genocídio, a morte física da população não branca na sociedade brasileira, historicamente, começou assim com a população original brasileira, dos povos originais brasileiros, desde a ocupação em 1500, e dá continuidade nos dias atuais com a violência sistêmica contra a juventude negra. O etnocídio, que é a discriminação dos valores culturais fundamentais e a destruição de tais valores na estrutura econômica, política, social. É importante destacar que a criminalização de aspectos culturais que representam visões de mundo, possibilidades epistêmicas de compreensão da realidade, implica o que se chama de etnocídio, e o epistemicídio, que é a tentativa de apagamento dos saberes e ensinamentos afrodescendentes e indígenas na realidade política social brasileira. Então, são 3 fenômenos também que a gente ouviu com muita frequência nos meios de comunicação, assim como 3 conceitos importantes. Biopolítica, baseado na ideia desenvolvida por Michel Foucault, que observava que toda política tem implicações e um cálculo tecnológico de quem vive e quem morre. A biopolítica é uma tecnologia política que faz um cálculo perverso em todas as suas medidas, decidindo quem vive e quem morre. Por exemplo, quando você adota uma política de proibição do aborto num país como o Brasil, você está decidindo quem vive e quem morre. As mulheres pobres que tiverem que recorrer a essa prática são mais vulneráveis e podem morrer ou ter profundas sequelas nessa prática. As mulheres de classe média, média alta, que normalmente são as mulheres brancas ou não negras, não morrerão porque terão acesso a serviços de qualidade para poder operar tais procedimentos. Então, nenhuma política é neutra. Toda política tem a implicação de quem vive e quem morre. A necropolítica é a política da morte. São 2 conceitos que eu tenho trabalhado bastante a partir da visão de um importante intelectual africano, Attila Mbembe, que compreende que as políticas são feitas e as decisões são tomadas já com o cálculo de quem vai viver ou quem vai morrer. Nós estamos vendo isso agora no Brasil. A pandemia, que também no começo tentou se vender uma ideia de que ela era supostamente democrática, porque contaminava todo mundo, pretos, brancos, amarelos, ricos, pobres, mostrou a sua verdadeira face. A verdadeira face é que estão morrendo fundamentalmente mulheres e negros, e pobres moradores da periferia. Isso é necropolítica. A intencionalidade da política ou a ausência da política implicando uma morte sistemática de grupos que têm um marcador étnico-racial como sendo central, ou como prefere Bell Hooks, na constituição de um Estado patriarcal, capitalista, supremacista branco, está decidido quem vai viver e quem vai morrer, e a pandemia mostra um pouco esse fenômeno. O Brasil, lamentavelmente, por opção e fundamentalmente do governo federal, virou, na minha opinião, o grande laboratório da necropolítica mundial, onde nós estamos assistindo milhares de pessoas sendo mortas, ou por uma ação do Estado ou por uma inação do Estado, provoca a morte dessa população. Então, nós assistimos o desfilar desses conceitos nos programas televisivos, sem que houvesse, na minha opinião, um debate aprofundado para que as pessoas pudessem compreender a natureza desses problemas. Mas isso acontece só nos Estados Unidos? Essa é a pergunta que nós fizemos e trouxemos para o nosso debate. Só nos Estados Unidos nós temos esse fenômeno estrutural? E o Brasil? O Brasil é diferente? Na nossa opinião, não. Na nossa opinião, o Brasil tem os mesmos elementos da violência estrutural que nós temos observado nos Estados Unidos. Entretanto, antes de prosseguir, um brinde a vocês. Esse drink é maravilhoso, pena que eu não posso compartilhar com vocês. Bom, mas aí nós fizemos um corte para a gente fazer uma metáfora, para a gente compreender a magnitude daquilo que nós estamos discutindo. Vamos imaginar o seguinte, é uma metáfora, vamos compartilhar como ideia metafórica. Vamos imaginar o seguinte, 3 racistas morrem e vão para o inferno. Chegando no inferno, não é o inferno de Dante, não é o inferno dantesco, aquele inferno onde você tem todas aquelas figuras diabólicas, mas é o inferno sartriano.
é um inferno diferente nesse inferno onde chegam esses três racistas. Se encontram no inferno e se encontram num quadro fechado, num quarto, em que os três vão ter que... Eles são condenados a conviverem os três pela eternidade. Né? Portanto, um inferno sartriniano. Né? E começam a estabelecer um diálogo. Começam a estabelecer a prática que eles tiveram na vida, que fizeram com que eles fossem condenados ao inferno. Um é um sul-africano, né? Um país do sul do continente africano, o outro é norte-americano, que gosta de chamar o seu país de América, mas é norte-americano, é da América do Norte, dos Estados Unidos da América, e o outro é brasileiro. Então, são três racistas que vão, ao morrer, vão para o inferno sartriano, se encontram lá e começam a falar sobre suas práticas de racismo. Insisto, é uma fabulação, né? É uma tentativa de compreendermos o que nós queremos discutir no nosso encontro de hoje. Eles chegam lá, um detalhe, eu trouxe 3 copos de leite branco, sem nenhuma mistura, porque é um símbolo que os nazifascistas fizeram e utilizaram na sua propaganda na Alemanha durante um determinado momento, por ser o leite supostamente puro, né? Que do ponto de vista biológico é uma estupidez imaginar tal coisa, e que, lamentavelmente, figuras do governo atual repetiram o mesmo drink feito pelos nazistas na Alemanha, no Brasil, recentemente. Lamentavelmente. Né? Então, por isso, nós optamos em trazer o copo de leite como um mecanismo de denúncia dessa insanidade. Então, eles estão lá no inferno, num bate-papo. O sul-africano diz, para o norte-americano: bem, em 1948, um parênteses, em 1948 é institucionalizado o apartheid na África do Sul. No mesmo tempo, na Europa, pós-guerra, os países europeus estavam fazendo a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Olha que interessante, 1948. Enquanto na Europa branca se celebrava a Declaração Universal dos Direitos, na África do Sul, dominada por um grupo minoritário de branco, uma grande população, vê-se lançada na institucionalização do apartheid. Então, voltando. Bem, em 1948 inventamos o apartheid, diz o sul-africano, mas nunca fomos racistas. A ideia é de que o apartheid não era um mecanismo de segregação racial, mas uma forma de desenvolvimento separado dos grupos humanos. O norte-americano, nem nós, concorda, eles também não são racistas. E o brasileiro, no embalo, vai e diz, muito menos nós, terra da democracia racial. Todos nós sabemos que essa é uma fabulação das mais persistentes e consistentes na história social brasileira, surgida nos anos 30, na sociologia dos anos 30, dos anos 40, que dizia que supostamente nós não tínhamos problemas de enfrentamentos raciais no Brasil, por isso se deu esse nome de democracia racial. Então, nesse diálogo, é o diálogo que nós chamamos de um diálogo de insanos, porque tem sérios problemas cognitivos. Não perceber e observar o racismo na África do Sul é um sério problema cognitivo. Não perceber nos Estados Unidos é um sério problema cognitivo. Como não perceber no Brasil também é um sério problema cognitivo. Seríssimo problema cognitivo. Seguindo no diálogo, eles vão dizer lá na frente, o sul-africano: vocês, norte-americanos, inventaram a política Jim Crow. A política Jim Crow é adotada nos Estados Unidos logo depois da abolição da escravização de negros e negras, e era uma política que cria mecanismos de impedir os negros de terem acesso às questões do exercício da sua cidadania. Então, você tinha bebedouros separados, você tinha lugares onde os negros não podiam entrar. Nos Estados Unidos, a grande maioria dos estados, até os anos 60, criminalizava a relação interracial. Então, você tem uma série de políticas institucionalizadas em relação ao racismo. Aí o brasileiro vai e diz: eu não sou racista. Meu melhor amigo de infância era um negro. Essa é a sacada de todo racista flagrado na sua prática desumanizadora. Né? Ele sempre tem um amigo negro, namorou alguém que é negro ou negra, teve um grande parceiro negro e negra. Bom, você já conhece essa narrativa. Então vai o brasileiro.
Mas vocês são racistas. O brasileiro se isenta da ideia de que é racista, mas ele denuncia nas práticas da África do Sul, nas práticas dos Estados Unidos, o racismo. É o que eu estou chamando o copo cheio, o copo meio cheio ou o copo vazio exercem a mesma natureza da prática racista. Ou ele está absolutamente institucionado, como na África do Sul, ou ele estava institucionalizado no sul dos Estados Unidos, ou ele não está institucionalizado no Brasil, aparentemente, num estado em que o racismo é sistêmico, estrutural, replicante e organizador dos mecanismos de ação política, repito, toda decisão legal tem cunho racista. Todas. Por exemplo, nós tínhamos recentemente no Brasil uma política partidária em relação aos candidatos. Com o passar do tempo, a natureza racista dessa política foi se manifestando. Aí foi necessário abrir-se o debate para discutir a necessidade de financiamento das candidaturas negras, porque a política universal era racista. A mesma coisa em relação à universidade. Nós tínhamos supostamente um sistema aberto que permitia às pessoas ingressarem nas universidades públicas. Com o passar do tempo, nós fomos percebendo que a universidade pública não tinha negros, não tinha alunos de escola pública, tinha poucas mulheres e não tinha alunos das áreas de vulnerabilidade social. Foi necessário criar uma política pública para isso. Ou seja, você tendo um Estado racista, abertamente racista, de uma estrutura racista, os reflexos contra a população não branca são as mesmas se o racismo é numa parte do território, como foi nos Estados Unidos em determinado momento, ou se você não tem a legislação com a marcatura ou com o marcador étnico-racial. Nesses estados, estando o copo cheio, o copo pela metade ou o copo vazio, mas sendo um copo racista, todo o conteúdo interno manifesta ações racistas. É incorreto, na minha opinião, dizer que no Brasil nunca houve políticas estruturais que instituíram o racismo. Pelo contrário, na minha opinião, todas as políticas supostamente universais no Brasil consolidaram uma prática racista e todos os dados e indicadores mostram isso. Ao final da nossa metáfora, surge a ideia de que o inferno são os outros. Para o sul-africano, o inferno é o norte-americano. Para o norte-americano, o inferno é o Brasil. Para o Brasil, o inferno é o sul-africano, é o norte-americano. E eles vão se acusando mutuamente. Essa é uma sacada que o Sartre apresentou numa peça traduzida no Brasil pelo nome de Entre Quatro Paredes. Essa peça ela é estrelada na França em 1944, num período um pouquinho anterior à recuperação da França, a derrota nazista que tinha ocupado a França, um governo colaboracionista dirigia a França naquele momento. E essa peça do Sartre traz esse debate que eu acho importante, dos condenados a viverem juntos no inferno sartriano, eles são obrigados a projetarem nos outros as suas realizações. Quando o sul-africano aponta o racismo norte-americano, ele está fazendo a projeção das suas realizações na África do Sul. Quando o norte-americano aponta o racismo no Brasil, ele está fazendo a projeção das suas realizações de violência contra a população negra naquele país. E quando o Brasil aponta para os dois, dizendo que eles são racistas e o Brasil não é, ele está fazendo a projeção das suas realizações no país. Por isso que é uma metáfora que só podia passar e acontecer no inferno inventado por Sartre nessa peça de teatro. São práticas racistas, todos são racistas, mas não observam em si suas práticas racistas. Há uma pesquisa interessante feita pela Folha de São Paulo no passado, replicada agora por um site de jornalismo, que reproduz os mesmos dados. O brasileiro consegue ver nos outros uma prática racista, mas não enxerga em si próprio as práticas racistas. Por isso, essa metáfora. Um drink para a gente entrar em Attila Mbembe. Attila Mbembe é um cara que tem que ser lido, ouvido, acompanhado, e a sua obra estudada, pesquisada e analisada. É um vigoroso pensador africano, com ideias que me parecem muito importantes, que apontam no sentido do pensamento decolonial,
anticolonizador, que procura sintetizar aspectos importantes do pensamento ocidental a partir de uma síntese criativa para poder perceber fenômenos novos. Ele trabalha com vários pensadores e, a partir desse processamento de ideias, criou, na minha opinião, uma leitura bastante original sobre a questão do racismo. Achille Mbembe, no livro A Crítica da Razão Negra, vai trabalhar com um conceito, uma ideia que eu acho importante. Segundo ele, 3 fenômenos justificam a necropolítica nos dias atuais. Eu tenderia a dizer que, segundo essa interpretação, é possível você conhecer a estruturação do racismo pelo mundo afora e nesses 3 países que nós apontamos fundamentalmente para a nossa metáfora, mas não exclusivamente neles. Os ex-países colônia na Europa tiveram a emergência da luta contra o racismo e a gente viu pelo aquele processo de manifestações em razão da morte de George Floyd. Então, esses 3 fenômenos, na nossa opinião, pintam a cara desses estados e pintam a cara do Brasil. A escravização, um processo brutal global que envolveu toda a economia mundial, todos os segmentos sociais, todos os principais países do mundo, todos os segmentos religiosos organizados naquele momento se envolveram ativamente na escravização, e esse processo de escravização criou a antessala da perspectiva de desenvolvimento da sociedade e do modelo de desenvolvimento capitalista. Vários pensadores apontam nessa direção. A acumulação primitiva propiciada pela expropriação brutal da mais-valia da população escravizada criou uma condição de se envolver no desenvolvimento econômico e tecnológico que impulsionou o surgimento do capitalismo. Então, a escravização foi um fenômeno global. Mesmo os países que não estiveram diretamente vinculados à escravização sofreram impacto da escravização. O segundo fenômeno é o colonialismo. Ele vai estudar muito a obra de Frantz Fanon, que é um pensador da Martinica, que se envolve na Guerra da Argélia, um médico psiquiatra, que se envolve naquele processo e passa a compreender os mecanismos destruidores da colonização. Fanon foi talvez a pessoa que melhor compreendeu a natureza desumanizadora que o colonialismo provoca, criando o espaço do não ser, onde tudo é permitido. Por exemplo, as barbáries que nós assistimos na Segunda Guerra Mundial na Europa, os campos de concentração, por exemplo, nazis fascistas, eles foram experimentados desde o século XIX na África. A história da violência que o Congo sofre com a colonização belga é assustadora. A presença alemã na África é assustadora, inglesa, francesa, espanhola, portuguesa. A presença europeia na África é assustadora. Aquilo que nós vimos repetido na Europa pelo nazismo foi treinado a exaustão em território africano com os povos africanos. A colonização ela desumaniza as pessoas, ela cria um espaço de não ser, como são nossas periferias hoje, onde tudo é permitido, toda a violência é permitida. E o apartheid, essa ideia que você aparta parte da sociedade. Isso a gente vê, logicamente, no território. Você tem o centro e você tem a periferia, e dá para você observar profundamente, de forma muito precisa, esses mecanismos do apartheid. Esses 3 fenômenos, diz o Achille Mbembe, e eu acho uma ideia muito interessante e original, inventaram e pintaram a fisionomia do Ocidente que nós conhecemos hoje, a partir desses fenômenos. No Brasil não é diferente. A escravização ela implicou a vinda de 4,8 milhões, são os que os dados estatísticos mostram, de africanas e africanos que vieram para o Brasil, de 12,5 milhões de pessoas escravizadas, 4,8 milhões vieram para o Brasil. A colonização que produziu o extermínio de milhões de povos originais, naturalizou a cultura do genocídio no Brasil, do etnocídio, do epistemicídio no território. Não é estranho a história do Brasil. Quando você pega a história do Brasil, é uma história de genocídio, etnocídio, epistemicídio permanente. É quase que uma lógica intrínseca da natureza histórica no Brasil. E o apartheid, que vai oficializar no Brasil a cultura da Casa Grande Senzala. É muito facilmente observado hoje em cidades grandes e médias do interior, mas também um fenômeno presente nas grandes cidades.
você tem condomínios de alto padrão ao lado de comunidades absolutamente vulneráveis. Nós vimos agora, por exemplo, o naufrágio que foi a tentativa de você instituir para o ensino médio aulas remotas, porque parte considerável da população, a maior parte da população que não tem acesso a esses dispositivos para poder continuar tendo aula remota, são pessoas que moram na periferia, são pessoas não brancas. Os dados mostram isso também. Você institucionaliza a lógica da Casa Grande Senzala no Brasil, em todo, do ponto de vista físico e do ponto de vista conceitual. Né? Por isso que, muitas vezes, o brasileiro não tem nenhuma empatia pelas pessoas que vivem em condições de absoluta vulnerabilidade. Por exemplo, hoje, quando a classe média faz as mulheres que trabalham como empregadas domésticas enfrentarem a pandemia, pegarem condução lotada para ir até a sua casa para levar o seu cachorrinho para passear, como aconteceu recentemente, que levou à morte de uma criança. Então, esses mecanismos de escravização, colonização e apartheid marcam a carne da sociedade brasileira, né? Marca a carne do Estado brasileiro, marca as condições de vida e morte da população, em especial negra brasileira. O racismo sistêmico no Brasil, ele funda as instituições de coerção e persuasão. Por exemplo, coerção, os presídios, persuasão, a mídia, são fundados pelo racismo, tem uma data inaugural fundante. O Gessé Souza vai dizer que a escravização é o marco zero, o ano zero da construção do Estado brasileiro. Ele estrutura todas as formas da cidadania e ele é replicado permanentemente, implicando a destruição de corpos não brancos em escala industrial na sociedade brasileira. A partir dessa perspectiva, a gente pode observar, por exemplo, em relação à violência policial. Foi criado no Brasil, no dia 13 de maio, por conta do aniversário do Príncipe Regente, 13 de maio de 1809, foi criado a Divisão Militar da Guarda Real de Polícia, que é a tataravó das polícias militares que nós temos no Brasil. Ela nasce com a função de proteger o patrimônio de um grupo pequeno de portugueses que chegaram no Brasil naquele momento. Dizem as estatísticas, cerca de 20 mil pessoas, né? A maior migração de uma metrópole para a colônia, com seus quadros administrativos, em 1808. Então, essa polícia tem a função de proteger esse pequeno grupo, né? E fazer diligências coercitivas para a maioria da população. Então, você funda um mecanismo de coerção já com o pressuposto, ela surge para isso, para corrigir brutalmente a população não branca, fundamentalmente a população negra. Ela nasce com essa missão, ela nasce com essa função. Isso é importante. Mecanismo de persuasão também foi fundante no Brasil nesse momento, a partir dessa experiência anterior. Por exemplo, em 1808, quando chega a família real, ela cria as escolas de medicina de Salvador e do Rio de Janeiro e cria mais tarde as escolas de direito do Recife e de São Paulo. Essas instituições acadêmicas foram a base da constituição do racismo científico, supostamente científico, do século XIX no Brasil. Foram dessas instituições que saíram pessoas como Nina Rodrigues, que saíram pessoas como Renato Kell, que eram mais nazistas dos formuladores teóricos do Brasil, amicíssimo de Monteiro Lobato, de onde sai João Batista de Lacerda, né, que é um dos principais vocalizadores dessa política de execução da população negra. João Batista de Lacerda dizia, em 1911, que em 100 anos nós não teríamos mais a cultura e a presença negra, física negra no Brasil, em 100 anos. Portanto, em 2011, não haveria mais cultura negra nem negro no Brasil. Então, você tem aí fundantes, os mecanismos de coerção e os mecanismos de persuasão. Estruturante, estruturou o mecanismo de coerção. Por exemplo, em 1850, quando o Brasil suspende o tráfico escravocrata, surge no Brasil a primeira casa de correção da corte, o primeiro grande presídio com tais características, na cadeia. O que surge um primeiro modelo de presídio, tal qual foi observado na Europa num determinado momento. Em 1850, justamente quando você
começa a deflagrar o processo, baseado nas experiências internacionais, do desmonte do Estatuto da Escravidão. Então, você tem a primeira casa de correção no Brasil em 1850. Estrutura o sistema de comunicação para persuadir as pessoas da lógica desse processo. Em 1808 surge a primeira fake news brasileira, que é a Gazeta do Rio de Janeiro de 1808, que faz a cobertura da corte como se estivéssemos na Europa, né, sem nenhum problema concreto no país, né, a primeiro fake news. Então, estrutura esses mecanismos de coerção e persuasão e replica esses mecanismos. Né? Replica, por exemplo, na grande quantidade de abordagem policial feita contra jovens negros na periferia. Os jovens negros são os mais abordados pela polícia, experiências feitas de jovens brancos e jovens negros. O jovem negro é parado, o jovem negro branco não é parado. A gente vê isso na abordagem policial e é replicado, inclusive, nas instituições supostamente impessoais e objetivas como a justiça. A juíza Inês Marchelex Arpellon, numa sentença que ela deu na primeira vara criminal de Curitiba, ela disse que um homem negro era provavelmente membro de uma quadrilha porque fazia parte de um grupo étnico-racial identificado com a violência policial, portanto, com a violência criminal. Né? O que o condenou não foram os atos objetivos de uma suposta participação numa quadrilha, foi o seu pertencimento étnico-racial. Isso é replicante. Acontece todos os dias. No ônibus, no metrô, na sala de aula, no escritório, na rua, no elevador, acontecem todos os dias. Então, o Brasil tem essa prática do racismo sistêmico, que tem mecanismos fundantes, mecanismos estruturantes e mecanismos replicantes. Mais um brinde. Qual é o resultado disso? Para a gente avançar para a última parte da nossa apresentação e poder conversar um pouco com vocês. O resultado disso é que nós temos um registro da maior brutalidade propiciada pelo Estado contra a população negra. Em 2019, por exemplo, a polícia dos Estados Unidos matou 1.099 pessoas. 24% dessas pessoas mortas eram negras. Eles separam lá negros e latinos, mesmo sendo latinos negros. Eu acho que é uma operação de construção de identidade para dissolver a tentativa de construção de unidades políticas. Né? É uma hipótese que eu gosto sempre de levantar. Mas você tem um grande contingente de morte de pessoas negras. No Brasil, no mesmo ano, a polícia brasileira matou 5.804 pessoas. Lá, 1.099 é que 5.804 pessoas. Desses, 4.353 negros. Né? Então, não é um problema isolado nos Estados Unidos. A magnitude no problema no Brasil é extremamente séria. Extremamente séria. Por isso, a projeção das nossas práticas daquilo que a gente vê nos Estados Unidos. O Brasil também é um país que provoca muita violência contra a população negra. Os dados de 2017, 18 e 19 mostram isso. Estão à disposição esses dados, vocês podem acessar no site do Poder 360, que tem todos os dados relativos a essa pesquisa, feita pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, com dados do IPEA e do IBGE. São dados com absoluta credibilidade científica. O Atlas da Violência, 2020, é um retrato concentrado dessa brutalidade. Houve uma queda, uma redução de 12% da violência em relação ao ano anterior. É importante considerar que os dados de 2020 são dados relativos a 2017, 2019 relativos a 2016, 2018 relativos a 2015. Tem, portanto, um período para poder fazer o processamento desses dados. Então, os dados mais atuais que nós temos, os atos da violência, foram 956 homicídios em 2018 no Brasil, dado assustador. Assustador. Se você pega comparado com outros países na mesma classe do Brasil, dados assustadores. O perfil das vítimas: homens, baixa escolaridade, mortos com arma de fogo e, fundamentalmente, jovens negros, mulheres e homens negros. Mulheres são violentamente brutalizadas por esse processo. A morte de jovens é tão intensa que, em estudos anteriores, eles chamavam de juventude perdida. A violência e a brutalidade contra a população LGBTQI+, se intensificou nesses últimos anos.
em especial, na minha opinião, pela narrativa política do Estado, particularmente de quem ocupa o cargo máximo do Executivo Nacional, né, que tem mostrado pouca empatia com as populações em condições vulneráveis. A presença da arma de fogo é fundamental nesse processo de matança, fundamental. É por isso que hoje, ao adotar uma política de livre acesso às armas, você incentiva essa brutalidade. A desigualdade racial ela aponta que 75,5% das vítimas de homicídio no Brasil são pessoas negras. Essa é a característica que você tem na sociedade brasileira. Então, não é um fenômeno pontual dos Estados Unidos. Afinal, um fenômeno muito real, execuível, concreto da sociedade brasileira. E os dados mostram. 75% das vítimas negras, negros e negras, cresceu a violência contra essa população em 33,1%. A arma de fogo é um fator fundamental. Baixa escolaridade, um aumento significativo da violência contra a população de 15 a 29 anos. Né? Os dados são assustadores. Os dados são assustadores da violência com marcador étnico-racial no Brasil. Né? Étnico-racial, de gênero, de classe social. Então, ao olhar a violência nos Estados Unidos, nós precisamos também nos debruçar sobre a violência racial no Brasil, que é um fator fundamental, determinante do que nós vivemos. Por isso, essa questão fundamental, a constatação que nós queremos fazer nessa nossa apresentação. O Brasil é o país que mais mata, em escala industrial, negros, mulheres, pobres, gays, lésbicas, trans e populações cujos corpos são considerados não normatizáveis. O inferno não são os outros, o inferno somos nós. A situação com que na qual a população negra, pobre, segregada, vive no Brasil, né, não tem paralelo em países com a mesma classe econômica, política, social que o Brasil tem. São indicadores indignos que precisam provocar a indignação da população brasileira para que a gente possa se mobilizar no sentido de pensar políticas públicas em relação a isso. Para encerrar, a afirmação do que nós havíamos dito anteriormente. A cidade de Minneapolis é a cidade mais populosa de Minnesota, mas também, no Brasil, persistem desigualdades abissais que fazem com que Minneapolis seja aqui. Não é um problema espelhado, não é um problema só dos Estados Unidos, não é um problema especificamente norte-americano, do racismo norte-americano. É uma tendência dos estados cuja sua prática sistêmica é o racismo, que estruturou o racismo, que replica o racismo, que as suas instituições são fundadas pelo racismo e que leva à situação que nós estamos vivendo hoje. Minneapolis é aqui, lamentavelmente, porque as diferenças abissais que marcam as condições de vida e morte da população negra no Brasil faz com que aqui o racismo promova a morte, quero insistir, em escala industrial, de mulheres, negros, pobres, gays, lésbicas e trans, de forma generalizada, o que faz com que o Brasil seja um inferno para essas pessoas e essas populações. Então, era isso que eu queria apresentar e a gente fica à disposição para poder trocar um dedo de prosa com vocês, tá bom? Obrigado. Oi, professor Juarez. A gente está acompanhando aqui no chat do YouTube, né? Está todo mundo muito maravilhado com a sua fala, mas também muito impactado pela realidade dos fatos no Brasil. E aí a gente tem várias perguntas para responder. Então, começando pela Maria Elisa Antunes. Professor, muitos participaram da hashtag Black Lives Matter, mas como a população branca pode ir além da hashtag? Eu acho fazendo o que fez a população branca nos Estados Unidos pelo mundo afora, compreendendo que a questão do enfrentamento ao racismo não é questão especificamente de negros. Lembro de um cartaz de uma menina em Nova York que me marcou muito nas manifestações. O cartaz dizia o seguinte: a omissão da população branca em relação ao racismo provoca a morte de negros na sociedade norte-americana. A mesma coisa nós podemos dizer em relação ao Brasil. A omissão dos brancos em relação ao racismo provoca a violência contra a população não branca na sociedade brasileira. Como ele pode participar? Discutindo, atuando, criticando, em especial onde não tem negros.
Seria interessante que a população branca fizesse esse debate nas áreas e ainda hoje privadas da população branca, fundamentalmente da população branca. Faça esse debate na gerência dos bancos, das fábricas, das universidades, no Congresso Nacional, nas suas áreas de trabalho, na sua família, né? Mostrando como todos nós perdemos com o racismo. Acho que a população branca pode ter uma participação ativa. Nós precisamos de um grande grupo de brancos antirracistas na sociedade brasileira, naquele espírito que disse Angela Davis: não basta não ser racista, você tem que ser antirracista. No Brasil, não basta você ser antirracista, você tem que lutar contra o racismo, é fundamental, e a população branca pode exercer um papel importante na superação do racismo, assumindo as suas responsabilidades no enfrentamento às violências raciais no Brasil. Por exemplo, eu não sou mulher, mas me engajo fortemente na luta contra o feminicídio. Né? Falo sobre ele, quando há manifestação eu vou à rua, eu critico essas práticas no Brasil. Eu não posso ter o lugar de fala da mulher, mas eu posso ter um papel ativo na luta política contra o feminicídio no Brasil. Eu acho que a mesma coisa pode acontecer em relação à questão racial e à população branca. A gente pode começar ouvindo e aprendendo, né, professor? É um bom começo. Bruno, quer ler a próxima pergunta? Opa, posso sim. Professor, aqui temos a pergunta do Otávio Castro. Mês passado, os atletas da NBA resolveram sabotar os jogos por conta da inatividade de ações da Liga mediante o cenário dos Estados Unidos. O professor acha que faltam atitudes como essa no cenário esportivo brasileiro? Não dá para a gente generalizar no esporte brasileiro. Há atletas brasileiros que têm tido uma atitude muito séria em relação ao enfrentamento ao racismo. Nós vimos o caso, por exemplo, do Ângelo Assunção, atleta do Pinheiros, que denunciou a prática de racismo que ele sofreu e acabou sendo demitido. Né? Uma pessoa premiada que conquistou vários prêmios importantes no Brasil. Então, não dá para generalizar. Há atletas brasileiros que se posicionam contra. O Aranha, ex-goleiro da Ponte Preta, fez isso e também pagou um duro preço em relação a isso. A ausência, aí sim, dos atletas milionários brasileiros, que, diferente da NBA, procuram fingir que isso não o afetam. Muitos atletas, jogadores brasileiros, só começaram a se manifestar em relação a isso quando começaram a sofrer violência racial na Europa. Muitos, inclusive, não se consideravam negros, então passaram a sofrer essa violência. Eu acho que é importante a gente considerar vários aspectos. Nos Estados Unidos, tem, de fato, jogadores, atletas se manifestando contra o racismo, mas não só atletas negros, tem atletas brancos também. Então, há uma ausência que a gente pode observar, em especial, nos atletas milionários brasileiros brancos e pretos, que não assumem nenhum enfrentamento à questão do racismo, lamentavelmente. E há também a ausência da participação de atletas brancos no enfrentamento ao racismo. São duas questões que eu acho que a gente pode fazer como observação diferenciada, que distingue o Brasil, mas, lamentavelmente, o Brasil está na retaguarda em relação aos atletas pelo mundo afora. Os franceses já estão fazendo isso, os alemães, os africanos que jogam na Europa, muitos atletas estão fazendo nos Estados Unidos, estão fazendo pelo mundo afora. A gente tem visto isso no tênis, no basquete, no futebol, em outras práticas esportivas, mas, lamentavelmente, a gente não vê isso no Brasil. Tanto é que o Ângelo Assunção fez a denúncia, foi demitido do Pinheiros, e não houve solidariedade de nenhum atleta brasileiro em relação à situação que ele vive hoje. Né? Isso é lamentável e eu espero que isso mude no futuro. A sociedade vai cobrar isso dos atletas, na minha opinião. A próxima pergunta, professor, é da Grace Roberta. A Grace é professora do ensino público, é nossa amiga, e a pergunta dela, eu queria chegar nesse ponto, né, porque eu já te contei ano passado, quando eu te conheci, que a primeira vez que eu vi o professor Juarez foi na TV, justamente explicando a importância do sistema de reserva de vagas na universidade, né? E aí a Grace perguntou que políticas públicas podem ser melhoradas além das cotas para termos uma representatividade maior e diminuirmos o racismo. Acho que a questão fundamental é a gente passar a adotar políticas públicas de Estado, estrategicamente desenvolvidas no país, com um longo período até que se resolva o problema da desigualdade. Foi isso que aconteceu ao longo do século XX. Todas as nações que fizeram enfrentamentos da desigualdade fizeram a partir de políticas públicas permanentes do Estado.
mudavam os governos, mas as políticas continuavam. Né? O Estado de Bem-Estar Social na Europa aponta isso, nessa direção. Então, é necessário você ter políticas públicas de Estado permanente para fazer o enfrentamento da desigualdade. Uma segunda questão importante, a experiência das políticas universais, elas têm mostrado seu fracasso no enfrentamento à desigualdade. Quando as políticas são universais, elas tendem a perpetuar as diferenças. É necessário você ter políticas específicas de ação afirmativa de toda a modalidade. As cotas são uma dessa modalidade, mas de todas as modalidades para poder fazer o enfrentamento. Você precisa de políticas amplas e gerais e políticas específicas, porque no Brasil, dada a presença da população negra, toda política que favorece a população negra favorece a população no seu conjunto. A Unesp, por exemplo, que adotou as políticas de reserva de vagas para estudantes pretos e pardos indígenas, adotou também para alunos de escola pública. Se nós fizermos um levantamento de quantos alunos nós tínhamos de escola pública antes dessa política, era menor do que nós temos hoje. A presença de mulher aumentou significativamente na universidade. Quando você tem uma política pública que atende uma população grande como a população negra no Brasil e seja capilarizada, ela universaliza o acesso das pessoas a essa política pública. Então, eu acho que a questão fundamental é políticas públicas permanentes de Estado e políticas públicas específicas que atendam às necessidades da população em condições de vulnerabilidade social, porque ela é maioria. E, ao adotar essa política para essa maioria, essa política acaba sendo universalizada. Eu acho que um bom laboratório para a gente pensar isso hoje é a Universidade Estadual Paulista, que adotou esse mecanismo e está colhendo os frutos dessa política muito bem adotada com o mecanismo de enfrentamento à desigualdade social. Políticas públicas e políticas públicas verticais específicas para as populações em condições vulneráveis. Eu acho que isso é muito importante de ser comentado, porque muitas pessoas ainda têm aquela ideia de que a universidade é um espaço elitizado, né? Que só tem aluno de escola particular, e a realidade não é essa. Não posso falar por todas as universidades, mas falando da gente, falando dentro da Unesp, metade dos nossos alunos são ingressantes pelo sistema de reserva de vagas. Então, o aluno que estudou em escola pública, que tem uma condição socioeconômica que não é tão boa, e dentro dessa categoria a gente tem as vagas dos pretos, pardos e indígenas. Foi isso mesmo. Né? Muito bom. Professor, temos aqui mais uma pergunta, ó. Rebeca Alves. O senhor tem indicação de autores que podem servir de porta de entrada para estudar o racismo brasileiro? Sem dúvida, tem o que eu gostaria de apresentar. Né? Um deles que eu considero fundamental e indispensável de ser lido é Kabengele Munanga. Kabengele Munanga, eu acho que é o maior intérprete do Brasil nas relações étnicas raciais. Foi meu orientador no doutorado, é professor aposentado da FEFELESH e é, na minha opinião, uma referência importante. As obras de Kabengele Munanga são importantes, estão aí à disposição, merecem ser lidas. Acho importante a leitura sobre a produção intelectual das mulheres negras. Angela Davis, quando esteve aqui no Brasil no ano passado, fez referência direta a 3 pensadoras brasileiras. Né? Falou sobre Sueli Carneiro, que é uma pessoa que tem refletido muito sobre a questão da situação da mulher negra no Brasil, né? Extremamente importante. Lélia Gonzalez, que inclusive estão recuperando textos dela para serem publicados agora, né? Eu acho que é importante acompanhar isso. E a historiadora Beatriz Nascimento. Então, são 3 mulheres citadas pela Angela Davis que são importantes na reflexão política que nós fazemos. Né? Sueli Carneiro, Lélia Gonzalez e Beatriz Nascimento. Acho importante os estudos sobre a questão da branquitude, né? Por isso eu recomendo fortemente o texto e a reflexão da Cida Bento, que é uma pensadora, pesquisadora do fenômeno da branquitude no Brasil, hoje uma das principais articuladoras de políticas de ação afirmativa na área da educação, também colunista da Folha de São Paulo. Né? Os pensadores mais contemporâneos, os mais sólidos pensadores têm material à disposição. Né? Hélio Santos tem uma produção muito grande, Ivair dos Santos tem uma produção muito grande, Edna Roland tem uma produção significativa, importante. Os novos pensadores negros têm uma produção importante. Silvio de Almeida fez uma reflexão muito importante num livro sintético
que ele fala sobre o racismo estrutural no Brasil, é um trabalho que eu sempre recomendo. Juliana Borges é uma mulher negra, intelectual negra, que escreveu um livro fantástico para entender o fenômeno do encarceramento no Brasil, acho extremamente importante. Né? E a leitura desses principais e dessas principais teóricos e teóricas nos ajuda a entrar no universo grande, a partir das referências bibliográficas que elas têm, nacionais e internacionais. Nacionais são sempre os textos clássicos, como, por exemplo, do Abdias do Nascimento, é sempre uma referência importante na nossa reflexão, e internacional, trabalhos importantes como o do Cornel West, que é um dos autores que eu considero mais sofisticados da compreensão do racismo moderno, daquilo que ele chama de supremacismo racial, e o Attila Mbembe, que eu usei aqui na nossa reflexão, além da Angela Davis, além da Bell Hooks, né, que são pensadores e pensadoras bastante robustos do ponto de vista intelectual na produção do enfrentamento ao racismo. Opa, maravilha, professor. Agora, a Rebeca e todos nós já temos aí um norte, né, para estar aprofundando os estudos. Que bom. A próxima pergunta, então, é a da Silvana Mello, e ela pergunta qual seria a diferença entre preconceito, discriminação racial e racismo, professor? Na minha reflexão é a seguinte, né? Não só na minha, acho que há um grupo de pessoas trabalhando com essa perspectiva. Eu comecei a pensar nessa questão nos anos 90, especificamente em 1992, quando nós fizemos o Encontro Nacional de Entidades Negras, e na época eu era da Executiva Nacional das Entidades Negras. Como eu penso o preconceito? O preconceito é a visão preconcebida de menor valor do elemento não branco. É aquela ideia de que supostamente esse elemento é preguiçoso, não é bom para o trabalho. Você acrescenta e agrega a essa figura aspectos negativos que são veiculados por música, por piadas, por pichações, né, por provocações, por comportamentos diferentes. Né? E isso pode ter um remédio legal. Eu acho que o remédio legal disso foi tentado na Lei 10.639, que instituiu a obrigatoriedade do estudo sobre a África e os africanos no Brasil. Essa é uma forma de você combater o preconceito. Você mostrando que aquelas piadas, aquelas brincadeiras de mau gosto não se sustentam na realidade. Né? Por exemplo, a universidade é uma invenção africana. Né? A primeira instituição característica de universidade surge na África. Então, são dados importantes. A humanidade surge na África. São dados importantes, né? Para você diluir o preconceito. A questão da discriminação é a separação. Por exemplo, pega no centro da cidade que você mora, que você vai ver o grosso das pessoas que moram no centro da cidade são pessoas brancas. A maior parte da população branca. Vai para a periferia. Aí você pega lá a população em condições vulneráveis, normalmente a população não branca. Isso é segregação. Quando você separa grupos humanos de terem acesso ao território e os equipamentos sociais que permitem a construção da sua cidadania. Por isso, as políticas de ação afirmativas na modalidade de cotas são importantes. Você permite trazer para o universo segregado pessoas que poderão romper com isso. Temos sempre que lembrar que a universidade forma as pessoas que vão dirigir o Estado, o mercado e parte da sociedade. Você diversificando o ingresso na universidade, você vai diversificar as pessoas que vão ocupar cargos importantes no Estado, no mercado e na sociedade. Já o racismo, na minha opinião, ele é traduzido pelo alto índice de morbidade de uma população em condições de vulnerabilidade social pelas suas condições raciais. O que explica o racismo no Brasil são os altos índices de morte de jovens negros, de mulheres negras e da população negra em condições de vulnerabilidade. Racismo é isso. Para mim, a segregação é a ideia de menor-valia, a discriminação é a separação do acesso ao exercício da cidadania, e o racismo pode ser traduzido pelos altos índices de morte que afetam as condições de vida da população negra no Brasil. Sinteticamente, seria isso. A próxima pergunta, então, é a da Jennifer Selisbert. Ela pergunta qual a sua opinião sobre a frase "racistas são vocês que ainda lutam por algo que já foi". Ou então, entre aspas, "se vocês pararem de se importar, isso acaba". Eu acho que isso, a consequência disso, a produção disso é a ignorância.
Ignorância no sentido de ignorar a realidade pactual do dia a dia, concreta. Os dados todos mostram isso, e mostram que isso não vai parar se as pessoas deixarem de falar nisso, pelo contrário, se deixarem de falar, a tendência é aprofundar isso. E ignorância no sentido de ignorar os avanços civilizacionais. Né? Existe um dado importante que, ao longo do século XX, nós tivemos avanços civilizacionais importantes, e esses avanços criaram condições para que você pudesse superar desigualdades estruturais na sociedade. Então, é a ignorância desse fator em relação ao outro, e a ignorância da forma que foi constituído o status da população que hoje se encontra em acesso quase que exclusivo ao exercício da cidadania. Ou seja, conhecer os privilégios que foram constituídos numa determinada sociedade, que fizeram com que uma determinada sociedade, grupo social, se apropriasse dos bens materiais, culturais, sociais e políticos de uma determinada sociedade. Se nós não estudarmos isso, se nós não nos debruçarmos sobre isso, nós corremos o risco de ser ignorantes ilustrados, da gente recomendar para os outros aquilo que a gente não recomenda para nós mesmos. Não discutir o racismo, tentar ignorá-lo, é aprofundar as desigualdades que nós já existimos. Não reconhecer os privilégios históricos sociais que foram dados por uma determinada grupo da sociedade é perpetuar a perversidade dessa relação assimétrica que provoca a morte de pessoas na sociedade brasileira. Então, o mínimo que nós temos que ter, na minha opinião, é ouvir uma fala como essa, é dizer o seguinte: vai estudar, vai ver a realidade social da periferia, vai fazer o histórico dos seus privilégios. Se ao final desse processo você não conseguir perceber isso, o diagnóstico é simples. É o profundo processo de alienação da realidade social incurável, porque não é crível a gente assumir uma realidade de passividade diante dessa situação. Ou então, o que seria muito triste de ser observado, é uma pessoa que opta em ter um exercício de aprofundamento das assimetrias, das desigualdades sociais. O professor Milton Santos falava que a gente tem que observar o fenômeno a partir da perversidade, da fabulação e das possibilidades. Não reconhecer a realidade pactual e a violência que ela provoca para a população negra no Brasil é uma perversidade que deve ser, na minha opinião, combatida por todo mundo que quer fazer parte do estatuto da civilização ou daquilo que nós chamamos humanidade. Se colocar no âmbito da humanidade é reconhecer as assimetrias sociais de uma determinada sociedade, é um passo fundamental para a gente se reumanizar. Entendi. Professor, temos aqui mais uma pergunta, Matheus José Press. Professor, ontem, em Nova Iguaçu, foi incendiado um terreiro na Umbanda. A luta do negro por seu espaço, sua crença, ter mais casos de agressão, culpamos as políticas públicas ou as suas ausências de políticas públicas? A ausência era fundamental. Primeiro, a gente precisa compreender o papel que essas instituições tiveram na reorganização e reumanização da população negra. Eu gosto sempre de lembrar, eu estudei esse fenômeno da tradição africana no Brasil, cheguei à conclusão que são espaços de reumanização, são cápsulas civilizatórias da população negra, tiveram um papel extremamente importante. O candomblé, a capoeira e o samba, com mecanismos de reorganização da população negra entre 1870 e 1930. Eram as únicas instituições nas quais eles podiam se reorganizar. Então, é extremamente importante considerar isso. Mesmo o Estado sendo um Estado laico, ele precisa preservar o direito dessas populações. Na minha opinião, quando um terreiro é incendiado, não são apenas as pessoas do terreiro que são violentadas. Quem está sendo violado é o Estado democrático de direito. A Constituição brasileira, ela assegura o direito à existência desses grupos tradicionais. Quando eu não respeito isso, eu estou afetando o Estado democrático de direito e a Constituição brasileira. Por isso, o Estado precisa agir para poder defender essas tradições. Como age em relação às outras instituições religiosas? Esta semana entrou em debate a discussão uma proposta de perdoar a dívida de R$ 1 bilhão das igrejas e templos neopentecostais
que foi aprovado por a bancada evangélica no Congresso Nacional para perdoar essa dívida, que são dívidas previdenciárias. E isso é uma forma de o Estado repassar para essas instituições R$ 1 bilhão. Se toma tal medida, violando o status de isenção e neutralidade axiológica do Estado em relação à religião, precisa adotar políticas públicas na defesa dos grupos religiosos e das tradições religiosas que se encontram em condições de vulnerabilidade social. Nós não podemos generalizar, não são todos, obviamente, que provocam essa violência contra as religiões e tradições africanas, mas é necessário que o Estado haja da mesma forma que tem agido para defender outras instituições religiosas. A simetria é um fator fundamental do Estado democrático de direito. Nem mais, nem menos, mas igual. Se adotou tal políticas, adote tal políticas também. Por exemplo, isentem os terreiros, né? Incentive política pública para que eles possam comprar o seu espaço, assegure o direito do livre exercício das suas tradições, como faz em relação a qualquer outra religião. Dá um exemplo. Vamos imaginar que tivesse sido uma violação de uma mesquita, que tivesse sido uma violação de uma igreja católica, que tivesse sido a violação de uma sinagoga. O Estado se mobilizaria para poder identificar e punir as pessoas que violaram o Estado de bem-estar, o Estado democrático liberal que nós vivemos. Né? Da mesma forma que agiria nessas condições, na minha opinião, tem que agir em relação às violações que sofrem os terreiros de Umbanda, Candomblé, Quimbanda e todas as outras manifestações de matriz africana. Simetria é a marca fundamental do Estado democrático de direito republicano. O que é assegurado a uma tradição religiosa tem que ser assegurado a outra tradição também. É nesse sentido que nós temos que lutar. O Estado é laico, mas ele não pode se isentar da responsabilidade de assegurar direitos constitucionais dos seus cidadãos e das suas cidadãs, de todas as matrizes religiosas. Nesse mesmo sentido, a gente tem a pergunta da Ramine. Uma das reivindicações da comunidade religiosa afrodescendente é que o crime de intolerância religiosa tenha o agravo de racismo, como uma forma de aumentar a pena. O senhor acha que unir esses grupos militantes pode ser benéfico, principalmente para os religiosos de Umbanda e Candomblé? Sem dúvida alguma. Né? Já há uma ação institucional nesse sentido. O Estado de São Paulo, por exemplo, tem um grupo interreligioso com todas as designações religiosas para pensar a política pública. Então, acho importante atos interreligiosos, importantíssimos isso. Acho importante criminalizá-lo. O racismo foi criminalizado no Brasil em 1988 pela Assembleia Nacional Constituinte, portanto, consta da Constituição brasileira. Agora, as violações da população LGBTIQ+, também é equiparado à questão do racismo, né, como inafiançável, imprescritível. Acho importante, e acho importante a gente fazer o enfrentamento das brechas legais que estão sendo construídas. Por exemplo, no Brasil as pessoas não estão sendo condenadas por racismo, porque quando vai lavrar um boletim de ocorrência, o delegado, muitas vezes, não preparado, do ponto de vista técnico, conceitual, para poder fazer o boletim de ocorrência, ao invés de registrar racismo, ele registra como injúria racial, que é um crime menor, que é afiançável, que é prescritível. Né? Esse sentido de burlar a lei e afetar o espírito da lei tem que ser combatido. Eu acho que deve, de fato, ser observado como crime de racismo, deve ser enquadrado como crime inafiançável, imprescritível, e que se crie condições das pessoas cometerem tais crimes, responda na forma prevista pela lei. Se a gente começar a fazer isso, eu tendo a crer que a gente cria uma condição mais favorável para reduzir a violência contra essas designações tradicionais religiosas de matriz afro-brasileira. Entendi. Professor, agora tem uma pergunta que, de forma muito coincidente, é minha. Então, vamos lá. Boa noite, professor. O senhor poderia falar um pouco sobre a ideia de dívida histórica? Eu gosto de dizer o seguinte, dívida histórica é um conceito para a gente rever o passado.
Nós sabemos, e a historiografia tem mostrado isso, que as sociedades atuais elas são fruto das sociedades anteriores a elas que construíram as bases dessa sociedade que nós vivemos. Nesse sentido, toda e qualquer política pública que tem por objetivo enfrentar as assimetrias que nós temos no Estado é uma forma de você ter uma dívida histórica. Por exemplo, essa é uma questão fundamental para a gente pensar juntos. Durante 3 séculos e meio, você mata 3,5 milhões de pessoas, os indígenas brasileiros, traz para o Brasil 4,8 milhões de pessoas escravizadas, e num belo dia você decide acabar com isso. E traz, num curto espaço de tempo, 3,5 milhões, cerca de 3 milhões, de europeus de uma determinada região do sul da Europa Ocidental para ocupar os lugares que essas pessoas tiveram na sociedade brasileira durante muito tempo. O objetivo que se tinha com essa política era executar física e culturalmente a população segregada. Isso é bárbaro. Isso é bárbaro. Né? Uma sociedade fundada por esses pressupostos, que cria esse tipo de privilégios, precisa rever os seus padrões. Né? Repensar isso, eu acho que é uma forma de você instituir no Brasil o ingresso no marco de civilidade. Né? Agora mesmo, uma coisa que me deixou assustado, o ministro general da Saúde disse que eles encontraram que estava fora do sistema do Estado brasileiro 38 milhões de pessoas. Não são 38 pessoas, 380 pessoas, são 38 milhões de pessoas. Quase 4 Portugais, quase 4 cidades de São Paulo. Esse é o resíduo de uma sociedade fundada pelo genocídio indígena e pela escravização de negros e negras. Uma sociedade assim não pode dar certo. Ou a gente recupera para o Estatuto da Civilidade essa população residual que sofre essa brutalidade, ou nós não temos futuro. Os dados do Gessé Souza fazem um desenho interessante dessa desigualdade. Ele é um sociólogo importante da Universidade Federal do ABC e tem estudado a desigualdade social no Brasil. Ele vai mostrar que nós temos 1% de bilionários e ricos, muito ricos na sociedade brasileira, que se apropria de mais de 40% da renda nacional. 1%. Você tem cerca de 17%, 18% da classe média que se beneficia dessa máquina. E 80% de pessoas sem nenhuma condições, a não ser as suas condições de trabalho. Então, se você considera esse cenário, recuperar a dívida histórica é, na minha opinião, uma imposição ética indispensável para qualquer política pública nesse país, para que a gente possa recuperar o sonho do futuro, não permitir que sequestrem o nosso sonho de futuro. Para que a gente possa sonhar com o futuro, nós precisamos, de fato, superar as assimetrias sociais marcadas por definidores de gênero, classe social e raça no Brasil. Isso é recuperação da dívida histórica para introduzir o Brasil, de fato, no estatuto de um país civilizado, na minha opinião. Muito obrigado, professor. Professor, a próxima pergunta é mais um comentário, né? É do Matheus José Prestes. Ele falou que está muito feliz em poder ver o senhor novamente pela segunda vez no Pint of Science. E ele fala: eu, como homossexual cis, tenho medo de um futuro dentro da política atual. Como disse Gregório do Vivier outro dia em seu vídeo, não temos um título teocrático oficialmente, mas um projeto. Concordo plenamente. Né? E um projeto assustador, que é a negação absoluta, na minha opinião, de qualquer possibilidade de um futuro de igualdade social para o país. Essa política do ódio, essa política da destruição da desigualdade, do contraditório, a violência sistêmica contra aquilo que eu considero diferente do que eu sou, e a estimulação a essa violência rouba do Brasil qualquer possibilidade de um projeto futuro de consistência civilizacional. Estão em perigo todos aqueles que são foco do ódio, homossexuais, lésbicas, gays, trans, mulheres,
negros, indígenas, ciganos. Olha só, 80% da população brasileira se encontra marginalizada desse projeto de futuro. Nós temos que combater isso. Isso é desumano. Roubar a nossa humanidade a partir de um projeto como esse é roubar qualquer possibilidade de futuro. Eu concordo com ele. Nós temos que temer, mas isso não pode nos paralisar. Nós precisamos fazer o enfrentamento e resgatar o nosso direito ao sonho. Lamentavelmente, nessa madrugada, morreu um grande amigo meu, pelo Covid-19, e ele me ensinou, quando nós nos conhecemos lá nos anos 80, uma frase maravilhosa de um grande pensador revolucionário do século XX. Ele dizia assim, esse pensador: é preciso sonhar, mas com a condição de realizar escrupulosamente nossos sonhos e nossas fantasias. A gente precisa acreditar nesses sonhos, para a gente poder, de fato, construir um país diferente do que nós temos visto até hoje, lamentavelmente, especial, nesse cerca de um ano e meio que nós estamos vivendo nas barras da barbárie. A gente tem que acreditar no nosso projeto de futuro, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Acreditar e lutar para que ele se realize. Né? Lutar. É isso. Exatamente. É fundamental. Professor, temos aqui mais uma pergunta. Jennifer Selisbert. Esse pensamento e aceitação sobre a violência racial, de indignação real, somos a maior parte, mas não temos a maior força. Como tentar mudar isso de uma forma mais certeira? Acho que tem uma coisa seguinte, a gente tem que fazer uma leitura de perspectiva. Acho importante isso. Há 100 anos atrás, o projeto era acabar com a presença física e cultural do negro. Isso vigia no Brasil até 1930. Era um projeto. Eu estou relendo um livro e o autor mostra que havia uma proposta no Congresso Nacional de estender a escravização até 1930. Então, nós saímos num processo de escravização brutal. O objetivo era nos exterminar física e culturalmente, e nós estamos aqui. Nós não apenas resistimos, mas nós viramos maioria social. Essa é uma conquista extraordinária do movimento social de negros. Extraordinária. A construção de uma tecnologia política social de maioria social. Uma grande vitória política da população negra dos últimos 40 anos. Outra questão fundamental. As bandeiras defendidas pelo movimento social de negros nos últimos 40 anos são majoritárias no Brasil inteiro. Quando você pega as propostas da CUFA, que é a Central Única das Favelas, a política que eles têm feito de enfrentamento à pandemia, tem lá as digitais do movimento negro. Quando você pega as reivindicações políticas das mulheres negras, que são vanguarda política no Brasil, tem lá as digitais do movimento negro. Quando você pega as manifestações culturais do hip-hop, do funk, tem lá as digitais. Quando você pega as manifestações dos coletivos negros nas universidades, tem lá as digitais do movimento social de negros. Então, nós somos um movimento social muito bem sucedido. Nós temos que olhar na perspectiva. E nós estamos transformando a percepção percebida de maioria em percepção real. É um longo processo que a gente faz praticamente sozinho. Mas o fato de nós termos sobrevivido e em condições adversas, estarmos reconstruindo nossa humanidade, é uma vitória absoluta atribuída à população negra, e nós não podemos negligenciar isso. Eu acho que nós temos conquistas importantes, elas estão aquém da necessidade de uma população no século XXI, mas ela nos dá a convicção da possibilidade do futuro. Essas políticas têm feito com que nós possamos enfrentar a barbárie do genocídio, do etnocídio e do epistemicídio, enfrentarmos a fabulação da democracia racial e apontarmos possibilidade da nossa reumanização. Nossa, é uma vitória maravilhosa! É uma conquista extraordinária que nós tivemos. Nós somos exitosos em destruir e desmontar a política que procurou fazer com que em 100 anos nós não estivéssemos aqui. Estamos aqui, estamos crescendo e nós queremos mais. Nós queremos o pleno exercício da nossa humanidade. E vamos lutar por essa conquista
usando todas as formas de manifestações políticas, né? Todas as que elas se apresentarem legítimas para poder fazer o enfrentamento da desigualdade racial. Nós somos vitoriosos, acho que é importante termos isso, vitoriosos, a despeito de todas essas violências e todas as cicatrizes nos nossos corpos e em nossas almas, nós somos vitoriosos. Eu acredito nisso. Eu tenho só mais uma perguntinha, que é uma pergunta minha mesmo. A gente viu há 2 semanas ou 3 o falecimento do Chadwick, né, o ator que fez o herói do filme Pantera Negra. E aí surgiram muitos comentários de que ele é um ícone da representatividade negra, do empoderamento negro, né? Acho que a maioria dos comentários foram nesse sentido. Mas também a gente viu outros comentários dizendo que, embora tenha tido essa representatividade, esse empoderamento, esse filme não trouxe necessariamente resultados diretos, concretos para os seus iguais. Eu queria saber o que você acha disso. Bom, primeiro que eu acho que a gente precisa relativizar, né? Eu acho que as conquistas, elas não são sempre só conquistas materiais. A população africana, aquela que aportou no Brasil, ela acredita no universo virtual. Ela acredita no universo dos seus ancestres, né? E isso eu acho bonito. E é um universo que não está dissociado do universo histórico. O universo dos ancestrais ajuda a alimentar a sua luta política no plano real. Por exemplo, tem um filme, aquele filme chamado Amistad, do Spielberg, que tem um diálogo ali que eu sempre acho fantástico. Acho que ali foi fantástico. Há um homem escravizado, que é o líder da rebelião para lutar contra a escravização, e ele vai procurar alguém que o defenda na Suprema Corte dos Estados Unidos. Aí ele encontra um advogado que vai defendê-lo, e esse advogado diz em determinado momento: como você vai fazer se você está sozinho? A fala do personagem é linda. Ele vai dizer o seguinte: eu vou invocar os meus ancestrais, eu vou invocar os meus mais velhos, que virão em minha defesa, porque hoje eu sou a única razão deles existirem. Pô, né? Isso é fantástico, fantástico. Quando você pode sonhar a partir da produção estética, seja ela textual, seja ela fílmica, seja ela musical, né? Quando você pode sonhar, e isso é um sonho positivo para você mudar a sua realidade, né? Isso é um ato concreto. Né? Nós não podemos operar apenas com a lógica ocidental do efeito imediato de uma determinada realidade. Eu vi as crianças negras se vestindo de Pantera Negra, fazendo gestos, manifestações, lutando para ter um bonequinho. Isso tem um papel importante na construção da subjetividade. Os heróis brancos, por exemplo, tiveram um papel importante na construção da identidade dos jovens brancos. Os heróis japoneses para a população nipônica. Né? Nós temos que ter referências mesmo que elas façam parte desse universo simbólico. Né? Compreendendo, e isso eu acho legal, que da mesma forma que a ciência é uma forma de você avançar na compreensão da realidade, a estética também é. Quando você tem uma compreensão estética de valores que você constitui e se transforma em peças, em artefatos, e isso provoca mudanças de percepção nas pessoas, isso é fantástico, é maravilhoso, é o que todo artista quer, é o que todo artista almeja. Né? Mesmo os dadaístas, né, com sua visão catártica de arte, eles queriam provocar nas pessoas um determinado sentimento em relação à arte. Então, eu considero que essa visão que nós temos de não ver os resultados materiais da música da Beyoncé, ou da estética da Beyoncé, ou das músicas estéticas produzidas pelo cinema, observar isso a partir dessa métrica e desse olhar ocidental, de que não trouxeram vantagens materiais, precisa ser negada por uma percepção humana e afro-humana. Fazer tais comentários, de onde eles vêm, independente de quem os façam, né, é não compreender o que significou a escravização de 12,5 milhões de pessoas,
a brutalidade da escravização, a brutalidade dos processos, da destruição dos corpos, e não entender o que o racismo provoca hoje na população negra, né? Qualquer elemento, qualquer fragmento que nos permita a reconstrução da nossa humanidade vale a pena. Vale a pena. E, na minha opinião, deve ser defendida. É duro o processo de desumanização que os negros e negras passam na sociedade brasileira e nas sociedades racistas, né? Qualquer vestígio de possibilidade de reconstrução da nossa humanidade, na minha opinião, deve ser festejada. Viva o Pantera Negra! Para sempre! Bom, professor, muito obrigado pela sua aula, exposição, as reflexões. E até fazendo uma licença poética aí, né, a frase de Heráclito, né, o filósofo grego, onde nenhum homem entra no... o homem nunca entra duas vezes no mesmo rio. Ninguém que vê o Paint, nenhum ser humano que vê o Paint, acaba sendo o mesmo. E com certeza, com sua apresentação, todos nós aqui adquirimos uma chama inicial para poder começar a estudar mais esse assunto. Então, muitíssimo obrigado, professor. Passo agora a apresentação para a Ariane. Professor, infelizmente a gente vai chegando ao fim, mas queremos agradecer muito, muito obrigada por ter vindo engrandecer, abrilhantar o nosso evento. Foi muito didático, muito interessante, tem muitos elogios no chat, o pessoal está adorando. Esse tema é sempre atual, né? Falamos dele ano passado, estamos falando esse ano e vamos continuar falando sempre que for preciso, porque é muito importante a gente começar a refletir, perceber nas nossas próprias ações, conversar com os outros. Então, muito obrigada pela presença, você melhorou assim o nosso evento, deixou ele muito mais brilhante, interessante, acolhedor e de um jeito que todo mundo entendeu e ficou maravilhado. Muito obrigada. Eu que agradeço muito mesmo, né? Espero que no próximo ano nós possamos estar juntos. Acho que é importante isso, né? O Pint sem cerveja, tomei aqui meu drink, mas o Pint sem cerveja, né? Que não corra, que não realizado no boteco, ele é um problema para nós, né? Mas há um dado que eu quero chamar a atenção e acho importante. Quero chamar a atenção para esse fato. A revista Nature, agora no mês de maio, se eu não me engano, no mês de maio, soltou um editorial que fez uma provocação que ainda não repercutiu no Brasil, lamentavelmente. Ela vai dizer o seguinte: a institucionalização da pesquisa em muitas instituições e universidades, elas silenciam a possibilidade de pesquisadores e pesquisadoras negros e negras, silenciam a possibilidade de nova abordagem sobre a realidade factual e, portanto, reduz a dimensão epistêmica da pesquisa. Nós, ela dizia, vamos tomar medidas concretas para que a gente possa assegurar a veiculação de um pensamento científico que vá ao encontro e não de encontro às expectativas de pesquisadores e pesquisadoras negras. Eu acho que ao vocês fazerem isso, vocês provocam uma pequena revolução nas pessoas que estão pensando a ciência hoje no Brasil. Eu fiz parte de um grupo que ajudou a produzir uma carta de boas práticas na ciência do Serrapilheira, com o objetivo de fazer com que os seus bolsistas incorporassem na sua prática de pesquisa científica o enfrentamento à questão racial e à questão de gênero. Então, esse é um desafio que nós temos que fazer na universidade, porque isso implica, por exemplo, na institucionalização da ciência na universidade. Por exemplo, há cursos com grande frequência de mulheres na graduação. No mestrado já não tem tantas mulheres. No doutorado já tem poucas mulheres. E nas instituições, pouquíssimos são as professoras, e negros em especial, titulares, que estão nos altos cargos da gestão, que estão nos altos cargos da pesquisa, da ciência, pouquíssimos. Então, ao fazer esse debate, eu acho que vocês dão uma grande contribuição
moderna e contemporânea para a experiência que nós estamos vivendo na sociedade brasileira, na universidade brasileira, em especial na Unesp e na USP, que passaram a adotar as políticas de ação afirmativas de ingresso de negros nas universidades. Tardiamente, né? Nós somos modernos, mas nós somos vanguarda do atraso, porque essas políticas foram adotadas 50 anos atrás nos Estados Unidos. Então, o debate que vocês estão fazendo não é um debate para discutir a questão negra, na minha opinião, é para debater os desafios que nós temos nessa sociedade brasileira tão desigual, tão assimétrica, que promove a morte em escala industrial da sua população em condições de vulnerabilidade. Mulheres, gays, lésbicas, trans, pobres e, fundamentalmente, negros. Então, agradeço, porque nós estamos falando de negros, nós estamos falando do país. Né? Eu acho que é importante isso, mais uma vez, estar com vocês no Pint. Dessa vez com o meu drink, feito pela minha esposa, um drink muito bom. Depois eu dou a receita, mas espero que no próximo ano nós possamos tomar juntos cerveja e chopp, como é a tradição do Pint na Inglaterra. Né? Eu acho que isso que é importante. Isso. Muito obrigado pelo convite, me coloco sempre à disposição. A gente que agradece, professor. A gente está aqui para discutir dentro da universidade e levar essa discussão para toda a sociedade. Afinal, a universidade ela não está à margem da sociedade. Então, também é nossa função cobrar as políticas dentro da universidade, na Unesp, na USP, em todas as universidades, as questões, né, as políticas para os negros, para as mulheres, enfim, tudo isso tem que ser questionado. Sim, então, agradeço muito. Estou muito feliz, foi muito legal. Quero agradecer também o nosso público, todo mundo que acompanhou a gente, todos os palestrantes, a equipe de Botucatu, a equipe de Bauru. E dizer que ano que vem espero encontrar vocês presencialmente, né? Que a gente possa fazer o Pint num bar, num restaurante, que a gente já esteja vacinado, se a ciência quiser, e que a gente possa fazer nosso brinde presencialmente, fazer muita aglomeração. Estaremos todos juntos. Todos brinde a todas, todos e todes. Exatamente. Todos e todos. E agora todo mundo para o Pint of Science Nacional, no canal Pint of Science Brasil, que o tema de hoje é Ciência Verde e Amarela. Espero vocês lá. Boa noite. Até, gente. Boa noite aí. Muito obrigado. Obrigada.